Hoje a gente vai falar sobre 4 maneiras de você conseguir a sua dupla nacionalidade. Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa, entre outros temas, sobre investimentos, empreendedorismo e estratégias de planejamento tributário, sempre numa perspectiva de internacionalização, das vantagens que ter uma postura global podem trazer aí para você, não só nos teus investimentos e nos teus negócios, como também aí no teu próprio estilo de vida. Então, se você gosta de algum desses conteúdos aí que são do interesse de quem quer prosperar financeiramente, considere se inscrever aqui no canal, porque eu tenho certeza que você vai gostar das nossas dicas. E mais, aproveita também e clica no botão do sininho para receber uma notificação sempre que sair conteúdo novo para você por aqui, e não deixa de clicar no bom e velho botão de gostei. Afinal, esse vídeo aqui eu estou trazendo uma informação que é realmente muito importante, que são 4 maneiras de você conseguir adquirir a sua dupla nacionalidade, começando pela principal, a mais utilizada por nós brasileiros, um tanto quanto óbvia, que é ter uma segunda nacionalidade por causa da sua descendência. Aqui no Brasil, todos nós temos um sangue muito misturado e boa parte de nós, se não todos, temos a descendência de Portugal. E também, aqui no Sul, mais precisamente, a gente também tem muitos descendentes de alemães e de italianos. E no caso, para a gente conseguir então uma nacionalidade europeia, a gente pode ir atrás desses países. E a boa notícia é que dependendo de qual desses 3 povos, por exemplo, que você for descendente, pode ser que você consiga adquirir essa sua dupla nacionalidade. Isso aí vai depender principalmente de qual que é o povo dessa sua descendência e de há quanto tempo que a sua família já está aqui no Brasil. E normalmente, se você fizer esse procedimento, você vai adquirir uma nacionalidade originária, ou seja, não importa se você está adquirindo essa nacionalidade aí com 30 anos de idade, para todos os efeitos, vai ser como se você tivesse adquirido desde quando você nasceu. Ela tem efeito retroativo. Agora, no caso de descendentes de portugueses, o problema é que as famílias que são descendentes de portugueses aqui no Brasil, os portugueses já vieram há muitos séculos para cá. Então já está, sei lá, na 10ª geração. E para que você consiga a nacionalidade de Portugal, precisa necessariamente que ou o seu pai ou que o seu avô, ou mãe, ou avó sejam portugueses. No caso do seu tataravô ser um portuga, aí já não tem mais resultado. Agora, no caso de quem é descendente de italianos ou ainda de alemães, aí o procedimento ele já é um pouco mais fácil, principalmente no caso de italianos. Isso se dá por diversos motivos. O primeiro deles é que essas famílias italianas, essas famílias alemãs, elas não vieram para o Brasil há tanto tempo. O grosso delas, melhor dizendo, veio ali por volta de 1850 e 1930. E no caso da nacionalidade italiana, você também tem a vantagem de que não tem esse limite aí. Ela é passada pelo critério de ius sanguinis. Então, em tese, se for o seu tataravô, que é italiano, ainda há a possibilidade de você conseguir comprovar, porque ela é passada pelo sangue. Mas isso aí também não é tão simples assim. Na verdade, o seu principal desafio vai ser conseguir cumprir ali com todos os documentos para conseguir apresentar essa nova nacionalidade, que vão ser principalmente as certidões ali de nascimento, de casamento ou de óbito. E uma vez que você cumpriu, ainda tem algumas regrinhas para dizer quando que a nacionalidade passa pelo sangue e quando que ela não passa. Então, em tese, quem tem aí na árvore genealógica algum italiano vai conseguir essa nacionalidade, mas não que seja um procedimento tão simples assim. E no caso da alemã, pessoalmente, meu caso, né, como é que se faz? Bom, aí é um pouco mais complicado. Não chega a ser tão complicado como no caso de Portugal, mas também não é tão simples, digamos assim, como no caso da italiana. Isso porque ela também vai ser passada pelo critério de ius sanguinis, pelo sangue, só que essas regrinhas aí para dizer quando que passa pelo sangue ou quando não passa, elas são muito mais complicadas. Vai depender aí se o seu ascendente lá da Alemanha, ele é um homem ou se ele é uma mulher, vai depender também de quando que ele veio no Brasil, porque se foi antes de 1913 a regra era uma, se foi depois de 1913 a regra era outra, enfim, diversos critérios aí que vão mudar bastante essa perspectiva. Mas não deixa de ser uma oportunidade aí para você que conseguir montar essa árvore genealógica e comprovar a sua nacionalidade.
Mas dando sequência aqui, o que muita gente não sabe é que essa não é a única maneira de você conseguir a nacionalidade europeia ou de qualquer outro país e tirar as vantagens de uma dupla nacionalidade. Uma outra maneira, a segunda que eu quero te falar, que também é um pouquinho mais óbvia, é por meio da naturalização. Se você passar determinado tempo em algum país, muitas vezes você adquire o direito de se tornar um cidadão, uma pessoa nacional de lá. Quanto tempo, Guilherme? Bom, isso aí vai depender de país para país, mas em regra os países que permitem adquirir a nacionalidade por naturalização vai ser algo entre 5 e 10 anos. E aí, se você conseguir cumprir com esse critério, você vai estar podendo. Mas o problema é que aí você vai ter que morar todo esse tempo longe do Brasil. Dependendo de quais são as suas perspectivas de vida, isso aí vai ser um pouco complicado. E aí, dando sequência, uma terceira maneira, então, para você que não quer se mudar do Brasil, para você que não tem ascendência de outros países, de outras nacionalidades, e também quer adquirir a sua dupla nacionalidade, essa muita gente não conhece. É a nacionalidade adquirida por meio dos investimentos. Isso mesmo, alguns países têm programa para receber as pessoas por investimentos. O mais interessante deles é o caso de Portugal. Mas não é nada barato não, você vai precisar comprar algum investimento naquele país, como por exemplo um imóvel, e o preço mínimo vai ser de 500 mil euros. E aí se você comprar nesse procedimento, você consegue participar do programa para adquirir essa dupla nacionalidade. É caro? Bom, com certeza. Mas é caro porque tem muitas pessoas dispostas a pagar. E se tem muitas pessoas dispostas a pagar, é porque tem algumas vantagens. Eu já falei, repito naquele outro vídeo, mas a principal de ter a nacionalidade na Europa é você ter livre trânsito por todo aquele continente. E aí também tem outros países que são um pouco mais baratos, principalmente ali no Caribe. Mas aí não é bem um programa de nacionalidade por investimento, e muito mais um de nacionalidade por doação, dependendo do país. Mas em regra você vai fazer uma doação de um valor generoso para algum país do Caribe, sei lá, 100 mil dólares. E aí, por causa disso, você vai acabar adquirindo de presente essa outra nacionalidade. Agora, se você quer uma alternativa mais barata e você está na busca do amor da sua vida, aí você pode buscar a nacionalidade por meio do casamento. Alguns países, como é o caso de Cabo Verde, da Polônia e até mesmo do Brasil, eles te dão o direito de você se nacionalizar do país caso o seu cônjuge, a pessoa com que você se casou, seja natural do país em questão. E aí pode ser interessante aí para quem está buscando o amor da sua vida. E aí tem todo um mercado de casamentos, tem pessoas que se casam só para conseguir a nacionalidade de outro país, pessoal. Muita gente acha que esse é o caso dos Estados Unidos. E realmente lá é um procedimento até que parecido. Só que a diferença é que quem se casa nos Estados Unidos adquire, na verdade, é o Green Card, que é o direito de ter residência permanente por lá. E aí depois que você adquire o Green Card é que você pode fazer o trâmite para se nacionalizar americano. Precisa passar algo entre 3 a 5 anos por lá. Mas como eu já falei em um outro vídeo, que eu também vou deixar aqui no izinho, na minha opinião, a nacionalidade americana não é algo que vale a pena não. Enfim, a minha ideia com esse vídeo é só te mostrar que além dessa nacionalidade por descendência, existem outras alternativas disponíveis para você adquirir a sua dupla nacionalidade e começar a tirar as diversas vantagens disso. Lógico, a principal, a mais barata inclusive também, vai ser por meio da descendência direta, principalmente aí para quem tem italiano aí nos seus antepassados. Mas ela não é a única não. E para você consegui-la, você vai precisar montar a sua árvore genealógica e comprovar. Não é todo mundo que consegue, mas no mínimo você vai ter conhecido um pouco mais da história da sua família ao fazer esse procedimento. Junta a família toda para fazer, vai ser divertido. Isso aí constrói caráter, no mínimo, no mínimo. Sem contar que isso também vai te deixar preparado para as próximas oportunidades. Quer um exemplo? É o caso de quem tem descendência, ou melhor, ascendência de Luxemburgo. Nesse caso, se você montou a sua árvore genealógica há alguns anos atrás, você descobriu que você não teria direito de conseguir o passaporte luxemburguês. Só que em determinado momento teve uma mudança legislativa que permitiu que quem aplicasse dentro de uma janela de tempo, que salvo engano acabou ali em 2019, mesmo que a descendência ela fosse de
gerações e gerações, você conseguiria adquirir a nacionalidade luxemburguesa. E aí, no caso, muita gente aqui de Santa Catarina mesmo conseguiu tirar uma vantagem disso, conseguiu se beneficiar desse programa e se tornou luxemburguês. Eu acho até que o número de pessoas de Luxemburgo deve ter até dobrado pelo tanto de pessoas que aplicou. Eu mesmo descobri que eu era luxemburguês aí nesse processo e nem sabia dessa minha origem. Mas isso é outro ponto, pessoal. E por esse vídeo, a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.